Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre análise de canal, ou melhor, nós vamos fazer uma análise de canal. Eu estou aqui com a tela do meu celular, ou melhor, do Chromebook, já no canal aqui Play, que é do meu amigo Daniel, e nós vamos fazer essa análise aqui, aproveitando e já pedindo a você que ainda não é inscrito no meu canal aqui, Alavanca, e também no canal Play, para você já se inscrever. Eu vou deixar o link aí, inclusive, aqui na descrição do vídeo. E também eu vou deixar no título, tá bom? O arroba, para que você possa se inscrever no canal Play. Gente, vamos analisar o canal. Lembrando que análise de canal, em nenhum momento ela significa que eu sou o dono da verdade, que eu sei de tudo e que eu sei fazer melhor que os outros. Nada disso. É com base na minha experiência no YouTube. Lembrando que eu tenho 3 canais aqui no YouTube, tá? Um dos canais monetizado com mais de 35 mil inscritos, e tenho mais um outro, e tenho o Alavanca, que é esse aqui. E o canal Play é o que está sendo analisado nesse momento, tá bom? Vamos fazer uma análise aqui e vamos começar pelo banner. O banner é essa tela principal aqui do canal. O que acontece? Achei muito interessante aqui o banner, bem criativo. O banner do canal Play está bem criativo. Ele tem aqui inclusive informações sobre redes sociais. Você vê aqui para o Facebook, também para o Instagram. E um detalhe interessante é que ele usa esse espaço aqui, ó, para colocar a informação principal do canal. Isso significa que ele está fazendo correto, porque a maioria das pessoas pega o banner e preenche daqui, desse cantinho aqui, até o cantinho de cá, da direita à esquerda. Só que quando você faz isso com o banner, você tem um problema, porque quando você vai abrir aquele canal através de um celular, as informações daqui para cá e as informações para cá, parte da esquerda, ela acaba ficando perdendo. Por quê? Porque quando você sobe um banner, esse banner ele tem que ter uma configuração que atenda tanto um celular, como atenda também um notebook ou Chromebook, um computador, ou também um tablet. Então, para cada equipamento desse, tablet, computador e celular, ele aparece de uma forma diferente. Então aqui está ideal para todas as 3 plataformas, ou 3 instrumentos ou ferramentas: celular, computador e também o tablet. Uma coisa interessante aqui, ele coloca aqui, vocês veem também aqui o link. Aqui são links que ele coloca para a rede social. Ele coloca também um link aqui de um canal e o link também para você acessar o Instagram. A sugestão que eu dou aqui para o canal Play, meu amigo Daniel, é que ele coloque aqui os dias que ele vai postar vídeo. É muito importante que você informe a sua audiência os dias que você vai postar vídeo. Você pode até olhar no meu canal e dizer assim: ah, mas você não coloca isso. Certo, eu estou falhando nesse ponto, mas é importante que eu coloque, que todo criador de conteúdo diga aqui para a audiência qual o dia que você vai postar vídeo, se é uma vez por semana, 2 vezes por semana, se é todos os dias, ou você pode colocar uma vez ao mês, enfim, isso aí vai ficar a critério de cada criador de conteúdo. Outra sugestão, você pode colocar um cardzinho aqui, ó, tá legal aqui, mas só se você quiser complementar. Tá? Colocar um cardzinho aqui, direcionando as pessoas para clicar nesses links, com uma setazinha para elas clicar nesse link aqui. Isso vai ajudar muito, porque as pessoas vão ser chamadas, uma chamada para uma ação, para elas acessar aqui esses links importantes, tá? Vamos descer aqui agora para a página principal do canal, para a gente fazer uma análise aqui, tá? Nós vemos aqui que o canal não tem vídeos em destaque. Deixa eu clicar aqui no início, para eu não cometer nenhum erro aqui. Vídeo em destaque, deixa eu ver se tem. Não tem. Então a sugestão que eu dou é que você coloque um vídeo em destaque. Você entre lá em personalização no YouTube Studio e coloque um vídeo em destaque. Pode ser aquele vídeo que você tem mais audiência, aquele vídeo mais famoso, ou você pode colocar até um vídeo recente. Eu sempre recomendo aquele vídeo que você se identificou muito e você acha que aquele vídeo vai agregar muito para teu canal. Até porque quando você coloca esse vídeo aqui em destaque, qualquer pessoa que acessar o seu canal por um computador ou tablet,
esse vídeo ele vai começar automaticamente. Ele começa automaticamente. Deixa eu entrar aqui no canal de Djalma Roma para eu mostrar aqui para você rapidinho o que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Para que você entenda na prática como eu faço, para que você possa também fazer. Deixa eu pegar aqui, canal de Djalma Roma. Gente, quem não é inscrito, já se inscreve aí. Deixa eu pegar aqui, Djalma Roma. Eu sou Djalma Roma, viu, gente? Esse aqui, essa cara redonda aqui, uma vez um inscrito no meu canal me chamou de cara lisa. Observe aqui, você percebe que aqui, só estou mostrando aqui para você entender. Daqui para cá, gente, aqui aparece em qualquer equipamento. Para cá já não aparece, aqui já não aparece em todos os equipamentos, só para computador. Vou descer aqui para mostrar para você. Pronto. Tá vendo? Esse aqui é um vídeo em destaque. Ele tem 11 mil views. Apesar que tem vídeos aqui com 384 mil views. Mas eu escolhi esse vídeo aqui. Vamos dizer, o carro-chefe. Quando alguém entra no meu canal, imediatamente ele vai verificar que tem esse vídeo aqui em destaque. E para colocar esse vídeo em destaque, tem que ir lá em personalização. Você cria, você personaliza, tanto para os seus inscritos, como para pessoas que estão chegando novas no seu canal. Vou estar aqui no canal Play. Então, essa é a sugestão que eu dou. É importante que faça isso. Playlist, eu já vi aqui que tem playlist, isso é interessante, como tirar lag do Free Fire. É um canal de game, né? Eu esqueci de falar isso no início. Você vê que tem outra playlist aqui, Free Fire Gameplay, tente não rir. Como recuperar contas banidas, inclusive os temas das playlists estão muito boas, certo? Aqui tem um vídeo em destaque, ele direcionando para um outro canal dele, certo? E eu vejo aqui também, através do Thumbband, que eu utilizo, que ele já tem personalizadas palavras-chave para o canal, que é colocado lá na configuração no YouTube Studio. Eu vi aqui que as configurações estão condizentes realmente com o canal, que é sobre Free Fire, sobre Play, o gameplay, sobre jogos, como tirar lag do Free Fire. Então está dentro aí do que ele está trabalhando no canal, certo? Vejo aqui que não tem, deixa eu ver se tem vídeo shorts, vejo que não tem vídeo shorts nesse canal, ele não utiliza vídeo shorts. O que eu recomendo utilizar é só uma recomendação. É claro que às vezes não dá para você trabalhar vídeo shorts, em alguns canais não querem trabalhar. Mas quando você coloca vídeo shorts, vou até clicar aqui em vídeos, você acaba direcionando o seu público para os vídeos longos. E o ideal é isso. E agora tem aquela forma que você pode pegar o seu vídeo longo, transformar em vídeo curto. E a pessoa, quando clicar ali no seu vídeo curto, tem uma opção que ela clica em cima e aí vai diretamente para o seu vídeo longo que você está fazendo ali, a referência, que você só fez o corte, tá? Outro detalhe para shorts é colocar o link na descrição do short. Como não tem shorts no canal do Play, eu sugiro que coloque, porque como é game, então as pessoas gostam muito de vídeo curtos em relação a games. E como o canal dele eu vejo que tem muitas dicas sobre como você remover alguns problemas dos games, como você se sai bem em certas situações. Então é muito importante que você dê essas dicas também em shorts. Isso vai funcionar bastante mesmo. A outra coisa aqui em relação aos vídeos, eu estou olhando aqui, é que as capas, né, essa aqui eu percebi que ele deixou uma capa bem assim, né? Você olha para ela, essa é a primeira capa aqui do primeiro vídeo, isso aqui, tá? Ele coloca uma capa que chama atenção, porém não tem identificação, e também ela tá toda em inglês. Vai atrair um público americano para esse vídeo, vai atrair um público americano, o que em parte é bom, dependendo do que ele está trabalhando aí, certo? Já esse aqui, eu vejo que faltou a capa. De fato faltou a capa, porque tem o título, mas faltou uma capa para dizer o que é que ele está querendo falar, apesar que o vídeo teve 3.500 views, tá? E você, voltando para o outro vídeo, o vídeo teve 7.300 views. Isso porque está pegando um público diverso, não só brasileiro, mas também um público americano.
Esse outro terceiro vídeo aqui já gostei da capa, porque ele coloca aqui alfa esse fechado para manutenção, e agora ele colocou resolva agora. Resolva agora. Dá a impressão que o vídeo anterior, né, é o mesmo, né? Me parece que é o mesmo. A diferença é que ele usa a capa nesse aqui e no de cá ele não usa a capa. Esse resolva agora tá bom, tá chamativo, certo? Tá bem chamativo. Esse terceiro vídeo aqui é só uma sugestão. Eu acho que a capa poderia melhorar um pouquinho. Você pode conseguir melhorar isso aí. Até porque as capas do canal Play, elas são muito boas. São muito boas. Essa aqui mesmo, ó. Free Fire travando. Como tirar os lags e travamento do Free Fire. Essa capa dele tá sensacional. Apesar que ele teve 371 views. Eu ia falar 371 mil views. Mas eu vou clicar aqui nesse vídeo só para a gente tentar encontrar algumas coisas aqui, tá? Quando eu clico aqui, gente, eu vou ter aqui do lado uma análise do canal, análise do vídeo pelo Thumb Band, certo? Eu vou precisar dar uma pausa aqui para não atrapalhar aqui. Deixa eu ver se o Thumb Band já está ok aqui. Tá carregando, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Pronto. Aqui tá o vídeo. O vídeo é Free Fire travando, como tirar os lags e travamento do Free Fire. O tema tá ótimo, o título tá ótimo. Só que quando a gente vem aqui no Thumb Band, a gente vê que o CEO, o score, ele tá 70%. Esse score dele pode chegar a 100%. Por isso que é importante você ter o Thumb Band para fazer o CEO corretamente. Na tag, no título, por exemplo, de 20, na pontuação 20, ele alcançou 10. Tá aqui, né? Não dá para eu clicar lá em cima. Ele alcançou 10. Já na tag, no título e descrição, 10 e 20. Significa que no título e descrição precisa ter uma mesclagem aí da tags, para que o que você colocou aqui no título conste também na descrição e isso dê certo. Você pode estar fazendo esse trabalho utilizando o Thumb Band e encontrando as palavras-chave corretas, tá certo? Na descrição também teve algumas pequenas falhas. 70% não é tão ruim, mas pode chegar melhor. Vamos clicar aqui na descrição, só para dar uma olhada aqui, viu? Aqui, observe bem. O que é que eu percebi aqui? Tem aqui uma descrição curta, repetindo um pouco do título, mas aqui como tirar o lag e travamento do Free Fire na nova atualização. Ok, um pouco parecido, só que precisaria colocar um pouquinho aqui, ó. Eu colocaria aqui, ó, apesar que tá aqui, tirar o lag e travamento, tá aqui. Tá aqui. Só que aqui embaixo tem uma coisa. O YouTube, ele não gosta disso aqui, ó, gente. Eu até já utilizei muito, gosto muito de utilizar isso, mas o YouTube não gosta. Esse tipo de tópicos, são tópicos que a gente utiliza na descrição, no título, ou na descrição e no sobre lá do canal. A gente usa isso aqui, ó. É melhor você colocar uma vírgula e você colocar um texto, ou tag de cauda longa, do que você utilizar desse formato aqui. Fica bonitinho, fica organizado, mas isso não gera resultado para o algoritmo. O algoritmo não gosta muito disso. Vamos ver aqui a tag utilizada no vídeo. Aqui, eu estou aqui vou pegar o Thumb Band mesmo. Deixa eu pegar o Thumb Band para eu mostrar aqui as tags utilizadas no vídeo. Esse aqui é o Thumb Band? É, isso mesmo. Observe bem, as tags aqui, ó, você observa que as tags não tem pontuação. Quando você vai lá no Thumb Band, você coloca uma palavra que você quer utilizar, o Thumb Band vai dizer a pontuação, se ela é a pontuação 1, 2, 3, 4, 5, a ser mais 10, 20. Então é importante que pegue essas tags, formate essas tags de modo que você alcance resultados positivos. Baixa a extensão do Thumb Band no computador, tá? O outro também é o Video Kill, que ajuda bastante. Você vê que aqui, ó, que as tags são essas aqui, ó, que ele está utilizando aqui no vídeo. Tem a ver com o vídeo as tags? Tem sim. Você vê que está aqui, ó.
como tirar lag do Free Fire na nova atualização, como jogar Free Fire sem travar, Free Fire travando na nova atualização. Mas o que acontece? Não existe uma pontuação, tá? Aqui, ó, também, eu estava olhando o vídeo aqui ali, não foi? Isso mesmo, aqui você observa que não tem pontuação, ó, tá vendo? E essa pontuação, ela é importante, tá? Ela é muito importante para que o vídeo ele fique, inclusive, bem posicionado, Mas a gente é assim, você acha que eu acerto em todos? Não, tem vídeo que eu subo, erro, depois eu tento editar todas as tags, descrição, título, até encontrar o caminho certo, tá? Isso aí é muito normal. Então aqui voltando lá para a tela principal do canal, a gente falou aqui sobre as palavras-chave, nós falamos sobre score também, certo? Lembrando que as palavras-chave, elas precisam, é importante que sejam palavras que estejam ranqueadas, que é aquela pontuação 1, 2, 3, 4, quanto mais a pontuação dela for alta, melhor. E se você tem o Thumb Band, melhor para você organizar essas palavras, certo? E lembrando que as palavras-chave é importante que elas tenham pouca procura, muita procura e pouca concorrência. Deixa eu tentar abrir o Thumb Band aqui para ver se eu consigo trazer para você aqui uma informação útil sobre tags. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não consigo aqui não, vou ter que... Deixa eu tentar ir aqui, deixa eu pegar o Thumb Band aqui. Eu quero pegar ele para fazer uma análise aqui desse canal. Lembrando que tem outro detalhe aqui que eu não posso esquecer, que é o sobre. Antes que eu vá no Thumb Band, deixa eu ver o sobre aqui. Aqui, o sobre tá legal, normal, cada um faz com, se sente bem. Eu tiraria essa hashtags aqui, que tem antes de jogos e antes de games, já usei muito isso. Eu sugiro que você faça uma descrição mais robusta, você fale mais um pouquinho aqui do seu canal, o que é que seu canal se propõe, do que é que seu canal fala, e você fala aqui, mas você fala aqui, ó, você está no canal Play, nesse canal você verá gameplay do Free Fire, ok, e aqui você na terceira linha, você notícias sobre os mais recentes jogos que serão lançados no futuro. Então se você conseguir aumentar isso aqui, isso vai ser muito interessante. Por quê? Porque a descrição do seu canal, junto com as tags, junto com todo o trabalho que você faz na plataforma, vai auxiliar muito para que você obtenha mais resultado quando alguém for buscar o seu canal, tá certo? Então isso aqui vai ajudar muito. A comunidade, deixa eu ver como é que está a interação na comunidade. Eu vi uma coisa aqui que eu vou pontuar. Tem 3 meses a última postagem da comunidade. É importante que exista comunicação na comunidade, certo? O outro detalhe que eu percebi aqui é em relação à postagem. A última postagem tem 3 semanas. Tem 3 semanas a última postagem. E isso gera uma pontuação um pouco negativa. Você vê que aqui, quando eu vou olhar aqui nos últimos 30 dias, o sistema já identifica que não há nenhum vídeo. Lembrando que tem há 3 semanas, mas já está chegando próximas 4 semanas. Então ele já começa a pontuar que já precisa melhorar alguma coisa. E aqui você vê o crescimento do canal. Dia a dia, a quantidade de views, eu consigo ver aqui pelo Thumb Band instalado. Tá certo? Então eu sugiro que aumente essa quantidade de postagem, certo? Melhore essa frequência, porque isso contribui muito para que o algoritmo entenda que você está preocupado em gerar um conteúdo para a tua audiência. Se você tem conteúdo, o algoritmo entende que você precisa entregar para alguém. Então no início vai ter aquelas dificuldades, entregue para uns, para outros não, poucas visualizações, normal, mas com o passar do tempo vem um resultado. Tá? Eu fiz uma experiência no meu canal, uma vez levei 2 meses sem postar vídeo. Eu continuei tendo visualização, continuei tendo receita, mas só que eu percebi que eu perdi um pouquinho a minha audiência, e depois eu tive que rever. Por exemplo, o canal de Djalma Roma, ele está assim, estou precisando dar uma trabalhada novamente para eu
fazer com que ele conquiste aquela quantidade de visualizações que eu tinha de todos os dias. Não é aquela quantidade de eu botar um vídeo hoje e explodir. Há poucos dias eu fiz uma live que deu, parece que foi 500 mil visualizações, 500 mil pessoas ao vivo no mesmo momento. A live rendeu, se não me engano, foi 24 mil horas, só essa live. Acho que foi mais ou menos isso, mas não é só isso que é interessante que a gente tem aquela consistência. Posta um vídeo hoje, tem aquela audiência, posta aquele vídeo amanhã, tem aquela audiência quase que fixa, tá certo? O canal dele ele tem 4.370 inscritos, tá? Uma quantidade boa de inscritos, já é um canal monetizado, né? Já é um canal monetizado, e ele tem, eu acho que ele tem bastante visualização para um canal de 4 mil e poucos inscritos. Ele tem. Você vê aqui que esse último vídeo ele teve, cadê? Não foi esse último vídeo, o último vídeo está aqui. O último vídeo dele, aqui, 7.300 visualizações. Tá bom, muito mais do que o canal tem, quase 2 vezes a quantidade de inscritos no canal. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Thumbband, gente, que eu quero ver aqui as palavras-chave no Thumbband. Que eu estou clicando aqui, agora sim, agora abriu, porque estava naquela hora. Aqui no Thumbband, gente, eu vou clicar aqui em Keyword Exploring, acho que é assim que se fala, né? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, Free Fire. Free Fire, se eu botar Free Fire é uma palavra quase que genérica, mas quando eu coloco aqui, deixa eu até mudar aqui o país, botar Brasil. Free Fire, vou botar aqui no Thumbband para a gente explorar. Pronto. É uma palavra-chave que, ó, para quê? De 19%, ela tem de 19 para 100, então não é uma palavra boa para isso. O volume de pesquisa tá, é ótimo, tá aqui no verde, você tá vendo o verde, né? Só que a competição, na competição tem muita competição. Se tivesse aqui no verde, ou nesse verde aqui menos escuro, estaria melhor. Mas a competição, ela é muito alta, então não faz sentido, não é muito bom. Aqui você já vê que na otimização, ela tá bom, mas aqui tá baixo. Então, vamos tentar melhorar. Vamos colocar aqui técnicas, vou tentar jogar aqui, viu? Técnicas infalíveis, né? Técnicas infalíveis no Free Fire. Vamos colocar para ver o que é que dá aqui nessa busca. Por isso que é importante a gente gerar sempre. Olha que show! Gente, esse aqui é impressionante. Se eu fosse fazer um vídeo agora sobre Free Fire, eu falaria sobre isso. Técnicas infalíveis no Free Fire. Você vê que está excelente, 90 de 100. Ou seja, volume de busca baixo. Volume de busca alto. Competição com esse título não está muito alta, pouca competição. E a otimização excelente. Então você pega um título desse aqui e você não vai trabalhar só o título assim, você vai pegar mais tags complementares, colocando tags de cauda longa. O que é uma tag de cauda longa? É mais ou menos isso aqui é uma tag de cauda longa, se não for um título, se não usar o título. E aí você vai poder trabalhar aí conteúdos que vai ser, sabe, vai gerar muito resultado para você, certo? Tá bom? Então, gente, se você não tem um Thumbband, já instala aí para que você possa estar utilizando muito bem. Deixa eu clicar aqui em resultados. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Próximo disso aí tem esses vídeos aqui, ó, no YouTube. Top 14 truques para ser um mestre em 24 horas. Aqui, ó, olha para aqui. 3 técnicas infalíveis para dar tiro na cabeça facilmente. Você vê que aqui 37 mil visualizações. O primeiro aqui tem 903 mil visualizações. Como melhorar no Free Fire com apenas 3 dicas. Olha que título top. Esse título aqui tem 100 mil visualizações. Então, ou seja, eu tenho outros aqui. Como evoluir rápido sua jogabilidade, Free Fire dicas. 5 dicas e macetes que os pros play fazem no Free Fire. 5 dicas como melhorar o Rush. Acho que é Rush no Free Fire. Dicas Rush. Free Fire. É Rush, né?
Meu filho disse que é rush. Técnica perfeita para dar só capa fácil, dica infalível. Como melhorar a movimentação no Free Fire. Toda vez que você utilizar um vídeo que você quer ajudar alguém, utilize inicialmente a expressão como. Aí você também não usou como, mas deu certo. Foi top, 14 de truques e deu certo. Meus amigos, baixa o Thunderband. Tem também o Video Kill que ajuda bastante. Ajuda bastante o Video Kill. Tá? Eu utilizo os dois para que eu possa ter o máximo de resultado e maximizar aqui o crescimento do meu canal, tá bom? Um grande abraço, meu amigo Daniel, grande abraço, obrigado aí por você estar aqui no YouTube, né, e ser também um colaborador, um parceiro aqui do canal Alavanca Tutoriais e do canal Djalma Roma. Gente, deixa aí as dúvidas, se você quer também passar por uma análise de canal, por gentileza me contacte, deixa aí nos comentários que eu vou fazer a análise do seu canal também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.